Oi, hoje eu quero dar continuidade num vídeo que falamos na semana passada, e aí no final eu citei um versículo, né, e disse que hoje iria falar sobre esse versículo, e na verdade eu vou dar um pouco, né, falar um pouco desse versículo e usar um testemunho pessoal meu, que eu acho que vai falar contigo também, tu que está me ouvindo, né? Eu tenho procurado focar esses vídeos sobre a pessoa do Espírito Santo, mas focando bastante no relacionamento nosso, pessoal, de cada pessoa que vive com Deus, né? De cada pessoa que é um filho, uma filha de Deus, que precisa, né, e deseja viver na plenitude, no poder de que Deus tem dado, enviado no seu próprio Espírito para estar conosco. Então eu tenho focado muito no aspecto pessoal e o desejo é esse realmente que Deus tem colocado no meu coração. Então eu quero pegar aqui um versículo que está em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Então, nós já estamos, do ponto de vista de Jesus, aqui no Rio Grande do Sul, num lugar bem distante da terra, né? O último estado do Brasil. E então Jesus disse, né, depois que tiver descido sobre vocês o Espírito Santo, vocês vão conseguir ser minhas testemunhas. E um pouquinho antes ali os discípulos, aliás, estavam falando um outro assunto, e ele falou: isso não é com vocês, né? Queriam saber das datas e tal, e como é que ia ser. E Jesus disse: isso não é assunto para vocês agora, mas tipo, foquem nisso. Porém, quando tiver descido sobre vocês o Espírito Santo. Então, quando aconteceu isso que Jesus fala aqui, e desceu o Espírito Santo, eram 120 pessoas, pelo menos a gente tem esse número, né, contado pela Bíblia. Se tivesse um outro no meio mais lá, a gente não sabe, mas tinham 120 pessoas orando, alguns dias juntas, e então veio o Espírito Santo, e depois dessas 120 pessoas começaram, né, conforme Jesus disse, elas iriam ser testemunhas, a testemunhar, só que nós não conhecemos o testemunho delas. Nós, claro, focamos nos discípulos, né, e nas obras de curas, de milagres e de libertação. E, na verdade, acaba ficando no nosso consciente ou no nosso subconsciente só esse lado, quer dizer, só é pouco, é engraçado falar porque é muito importante, né? Ninguém pode curar um enfermo, ninguém pode expulsar um demônio e ninguém pode fazer nenhuma dessas obras sem o poder do Espírito Santo. Mas tem muitas outras que nós até poderíamos, né, fazer, mas que Deus quer estar conosco, o Espírito Santo quer empoderar em tudo para ser testemunha de Jesus, né, para ser aquelas pessoas que vivem como Jesus. Então, um aspecto muito interessante é o aspecto econômico, né? Nós vivemos num país, numa situação econômica, num momento muito difícil, né? E a maioria das pessoas estão desfalecendo sem fé. E uma das promessas, né, uma que Jesus nos disse para não andar ansiosos de coisa alguma, né? Coisa alguma é realmente nenhuma coisa. E só que uma coisa que nos deixa muito ansiosos é a nossa existência, né? É o nosso, o que a gente vai, não tão diretamente o que é que eu vou comer ou beber, mas nesse comer e beber está incluído aí toda a nossa existência, né? Naquilo que a Bíblia chama de pão e água, que é o sustento. Está incluído aí muitas coisas, o que é que eu vou vestir, o que é que eu vou calçar, né? E Jesus quer o desejo dessas 120 pessoas que estavam ali reunidas. Tinham muitas mulheres, tinham donas de casa, tinha a mãe de Jesus, a outra Maria, quer dizer, muita gente que tinha ali, né? E que não se ouviu falar assim diretamente que eles tenham feito essas mesmas obras que os discípulos, mas a promessa era a todos aqueles que recebessem
o Espírito Santo, iam ser testemunhas, poder para ser testemunhas, né? E como é que nós vamos poder ser testemunhas, testemunhar de que nós confiamos em Deus, de que nós não andamos como um outro versículo que Jesus fala, né? Que para não andar ansioso, perguntando, inquirindo, né, na mente, nem falando o que é que vai ser, como é que nós vamos comer, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Aí ele cita como os gentios. Como é que são os gentios? São aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não têm essa conexão, né? Até com isso eu quero contar uma partezinha de uma pregação que eu vi na minha igreja mesmo, que o pastor falou que tinham dois passarinhos cantando numa árvore, alegres, e aí veio e sentou debaixo da árvore, sentaram dois crentes e começaram ali a falar, puxa, com essa crise, o que é que vai ser, como é que a gente vai pagar as contas, como é que a gente vai se sair disso. E aí um passarinho falou para outro, puxa, olha a conversa deles lá embaixo, eles estão, parece muito preocupados, né? Daí outro disse, é mesmo, puxa, que coisa séria, né? Como eles estão tensos e nervosos. Aí diz o passarinho, pois é, e estão falando ali em comer, beber e tudo isso, mas acontece com a gente também, né? Que a gente também tem que comer e beber e tá aqui cantando. Daí diz o outro passarinho, vai ver que o Deus deles é diferente do nosso, não é? Não é o mesmo, porque eles não estão cantando e alegres. E esse pensamento de que o Espírito Santo era apenas para essas obras me acompanharam, né? Muito tempo na minha vida cristã, por isso que eu tenho desejo de compartilhar com outros isso que aconteceu comigo, vamos dizer assim, um mau exemplo, né? Um tempo, mas para que você não venha a ter essa mesma atitude que eu tive, né? E aí foi uma época na minha vida que eu tinha passado muitos cheques, eu tinha uma empresinha pequena, uma confecção, e naquela época o Brasil assim passou por um período de muita inflação e depois veio a recessão em cima. Nós estamos agora tendo uma recessão violenta, mas era a mesma coisa, só que ainda pior, que tinha acontecido uma inflação galopante antes. Então as empresas pequenas não tinham realmente quase que naturalmente falando, jeito de subsistir, e eu tinha muitos cheques para pagar, muitos cheques para cobrir, e aí eu fui ler ali na Bíblia, né, pedir, dar-se-vos-á, buscais e achareis, o meu coração ficou bem alegre, e eu continuei lendo esse versículo, e ali embaixo, se vocês que são maus vão pedir para o Pai um pão, ele não vai dar uma pedra, e tem aquelas comparações, quanto mais o Pai vai dar o Espírito Santo. Aí eu murchei, porque eu pensei, puxa Deus, me desculpa a franqueza, mas no momento não é o Espírito Santo que eu estou precisando, eu estou querendo cobrir meus cheques, né? E eu fiquei me sentindo mal, porque eu pensei, eu devia ter ficado feliz, só que eu pensei, o que é que eu vou fazer com o Espírito Santo? Eu quero pagar meus cheques, eu queria a ajuda de Deus para cobrir meus cheques. E claro que Deus me ajudou a sair daquela situação, e aí teve um período na minha vida que Deus quis se revelar para mim e mostrar que o Espírito Santo veio para me ajudar. Nessa outro período da minha vida eu não estava com cheques na rua, mas entrei numa dificuldade muito grande e eu tinha buscado muito a Deus, uma fome muito grande assim do Espírito Santo, e com isso eu comecei, então, ingressei no Ministério de Cura, onde Deus estava, não vou dizer me usando, porque eu que estava usando Ele, né? A gente é que usa o Espírito Santo, porque é Ele que é alguma coisa, a gente não tem nada para oferecer. E eu então estava ali usando o Espírito Santo para curar enfermos e libertações e tudo, então eu estava muito feliz aí com o Espírito Santo, porque eu tinha muita sede do Espírito, então quando eu resolvesse meus problemas e tudo, eu ia poder servir a Deus nessas coisas, e aí eu ia experimentar o Espírito Santo. Eu realmente experimentei. Só que aí passou um outro período de mudança, né, e não estava praticando, podendo praticar, eu me meti, foi numa enrascada muito grande, que eu não vou contar a história para vocês, não há tempo aqui nessa plataforma, mas eu me lembrei, e Deus então me revelou que o Espírito Santo queria me ajudar em todas aquelas dificuldades, né, e passar passo a passo, me ajudar, e ia me ajudar em tudo aquilo, e
Aí teve um dia muito difícil que eu precisava de um documento da Receita Federal, e naqueles dias a Receita Federal entrou em greve e não tinha jeito de ter esses documentos, e eu levei os documentos aqui na nossa cidade e tudo, e eu precisava, com uma urgência assim muito grande, de uma certidão. E Deus me disse para ir lá para a Receita Federal, que o Espírito Santo ia me ajudar, né? Naquela situação o Espírito Santo ia me ajudar. E quando eu cheguei lá na Receita Federal, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer aqui, Espírito Santo? Eu queria ter uma experiência assim, né? Queria entender como é que o Espírito Santo ia me ajudar. E aí meus olhos, me chamou a atenção, né? Um letreiro que dizia, em casos especiais, a Receita ia ter um atendimento. E o meu caso era especial. Então eu fui até perguntando para o Espírito Santo, parava, literalmente eu dava 1, 2 passos, ia num cantinho orar, perguntava: Espírito Santo, o que é que eu faço agora? Vai até o guichê, vinha na minha mente muito claro, vai até o guichê e pergunta. Aí eu perguntei, eles falaram: só com o doutor fulano de tal no momento, é só ele que decide quem são os casos especiais. Aí eu disse: vocês têm o telefone dele para me dar? Deles falaram: temos sim. Se olharam como assim, não custa dar o telefone, ele não vai atender mesmo, né? Foi o que eu depois imaginei. E eles me deram aquele número de telefone, e eu ia saindo da Receita e perguntei de novo: Espírito Santo, o que é que eu faço agora? Ele disse: não sai, fica aqui, liga daqui mesmo para esse número. E eu pensei: mas o que é que eu vou dizer, né? Que eu quero falar com o doutor fulano de tal. E veio na minha mente, o Espírito Santo falou claro: só diz o teu nome. Tu quer falar com ele, diz o teu nome. Não era para dizer o problema, né? Porque como é que eu ia explicar? A história era mais comprida do que conto de fada. E aí, como eu vou falar isso no celular? E foi incrível, quando eu fiz a ligação, o coração tremendo, eu fui dizer: boa tarde, aqui quem fala é Albertina Kramer, eu quero falar com fulano de tal. E naquele momento veio o poder do Espírito Santo em mim, que a minha voz saiu assim com uma autoridade que nem eu mesmo reconheci. E o que é que eu escuto do outro lado? Um momento, por favor. Aí, né, aquele vácuo que parece que é 1 milhão de anos, a voz de volta, ele está descendo para lhe atender. E meu coração foi até a boca, disse: ele quem, né? Não sabia, no meio daquele monte de gente para me atender. E eu fiquei parada, eu disse: Espírito Santo, o que é que eu faço agora? O coração começou a tremer. E ele me disse: fica parada. E eu fiquei parada observando, né, olhando para o elevador, e quando o elevador abre a porta, desce aquele homem, começou como procurando por alguém, aí veio um monte de gente, só faltou vir os repórteres, né, porque não tinha ali no momento, mas eram pessoas de todo lado que vinham ao encontro dele, uns para cumprimentar, outros só para falar, para cumprimentar. Eu pensei: deve ser alguém muito importante aqui na Receita Federal, e eu vi que ele estava procurando. E aí eu meio que fui ao encontro dele, e ele falou: Albertina Kramer, eu mesmo. Ele disse: então me acompanhe, né? E perguntou o problema, eu falei, ele claramente entendeu e disse: me acompanha, por favor, e me levou até um local, né, onde tinham pessoas lá dentro da Receita trabalhando. Eu passei por todo um corredor e cheio de pessoas que estavam lá dentro, e ele falou: o caso dela é especial, é assim, né? Quer dizer, ele deu a ordem e se afastou, né? Depois de um tempo, eu estava numa reunião com alguns políticos e o pessoal conversando sobre o problema da construção civil e tudo mais, o que queríamos fazer, os empresários, e eu estava ali junto na reunião, e eles falaram: nós poderíamos falar com fulano de tal, só que para falar com ele é necessário que se faça uma comitiva de não sei quantos, deputado e tal, porque não é bem assim para falar com esse homem. E era o mesmo homem que eu tinha falado, que desceu para me atender. Então foi uma experiência para mim muito marcante na minha vida, e me marcou que Deus mandou o Espírito Santo, como disse Jesus, para nos ajudar em tudo, porque ele disse: é um outro ajudador, né, do mesmo, um outro não diferente, mas um igual a ele. E esse Espírito Santo é tudo, né? É o que o Pai quer cuidar de nós, é que Jesus. E onde é que está o testemunho? Eu dei um testemunho tremendo
resolução desse problema diante de engenheiros, diante de pessoas que diziam que não tinha como resolver, né? E foi muito grande o testemunho. Então eu fui testemunha, né? E Deus ele nos quer, ele nos chamou cada um para ser testemunha do amor dele. Esse é o negócio, né? Esse é o caminho, nós sermos testemunhas de que somos amados, que somos cuidados por Deus, de que Ele anda com a gente, de que Ele não nos deixa sós, de como Ele prometeu, né? O Espírito Santo vem para cumprir cada promessa do Pai, de cuidado, de amor, de poder e de curas, lógico. Cura, libertação de demônios, tudo isso eu já vivi, graças a Deus eu vivo, né? Pratico, mas tem algum momento do dia que eu vou orar por alguém, pôr as mãos, ungir com óleo, tratar com alguém, mas a maioria dos outros momentos não, né? E tem dias que a gente nem faz isso. E aí? Vai ficar sem o Espírito Santo? Vai ficar sem a ajuda dele? Não. Então eu quero te encorajar em toda a tua vida, né? Se tu deseja ser um reflexo de Jesus, viver como Jesus viveu, busca mais, coloca assim como o Espírito Santo, viver com Ele como a melhor vida que uma pessoa pode viver e na melhor estado, não tem como descrever o que é uma vida na confiança e na companhia do Espírito Santo, ok?